Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos dos segundos anos A e B, Matemática, Apostila 6, aulas 13 e 14, estudo da reta, retas perpendiculares, das páginas 124 a 126. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre estudo das retas perpendiculares, é importante lembrar, que isso aqui é uma parte de uma revisão. Então, a gente vai fazer duas aulas seguidas, ok? Então, é importante vocês verificarem que ao longo da apresentação, ao longo da nossa aula, vocês vão enxergar as informações de duas aulas seguidas e, óbvio, mais uma vez, lembrando que é um conteúdo de revisão. Então, é legal que, de repente, vocês voltem um pouquinho na apostila, na apostila 1, para verificar algumas informações, caso vocês não lembrem, mas é muito simples, Acho que aqui até algumas informações a gente vai acabar relembrando aí, de acordo com os exemplos dados aqui da apostila. Então, retas perpendiculares. Vimos no item anterior as posições relativas entre duas retas e, quando duas retas são concorrentes, em situação importante é o caso em que elas são perpendiculares. Vejamos como decidir se duas retas são perpendiculares usando a geometria analítica. Então, importante lembrarmos que retas, eu poderia ter retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que interceptam-se, então retas que se cruzam. E para determinar se elas são perpendiculares, duas retas RS concorrentes são perpendiculares quando formam um ângulo reto, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho retas concorrentes que elas se cruzam formando qualquer ângulo, porém, para elas serem perpendiculares, elas precisam formar um ângulo de 90 graus. Então, importante lembrar dessa informação aqui. Bom, vamos a um primeiro caso. Quando as retas RS são oblíquas, isto é, não são paralelas nem coincidentes aos eixos X e Y. Então, reparem aqui que eu tenho um cruzamento dessas duas retas. Reparem que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Se o ângulo alfa e o alfa 1 e alfa 2, sendo o alfa 1 e alfa 2 os ângulos de inclinação das retas RS, nós temos que o coeficiente angular MR de R é tal que MR é igual a tangente de alfa E. O coeficiente angular de MS de S é tal que MS é igual a tangente de alfa S. Do triângulo APB, então ABB, na figura alfa S é igual a alfa R mais 90. Então, o triângulo, ok? Ele me determina aqui o ângulo final, alfa E igual mais 90, desculpa. Como alfa S é igual a alfa R mais 90, nós temos o meu MS. MS vai ser igual a tangente de alfa R mais 90, substituindo aqui, ok? Nós vamos encontrar a seguinte informação, o que vale a pena para a gente. O coeficiente de S vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente de R, ou seja, MR vezes MS é igual a menos 1. Importante lembrarmos disso aqui, ok? Não necessariamente eu vou ficar falando todas essas informações, porque para a gente interessante é a fórmula final, ok? Então, mais uma vez aqui, sendo RS duas retas oblíquas do plano cartesiano e MR e MS seus respectivos coeficientes angulares, nós temos RS são perpendiculares entre si, C e somente C, MR vezes MS for igual a menos 1. Representando simbolicamente, nós temos RS sendo perpendicular a R, sendo perpendicular a S, ou seja, MR vezes MS é igual a menos 1. Perfeito? Então, nós temos uma formulinha aqui. Bom, segundo caso. Quando uma das retas é perpendicular ao eixo X e a outra é perpendicular ao eixo Y. Nessa situação, a reta perpendicular ao eixo X não possui coeficiente angular, mas ainda assim as retas são perpendiculares entre si. Então, nós temos um desenho aqui para mostrar, ok? Exemplos. Verifique em cada caso se as retas RS são perpendiculares entre si. Então, nós temos aqui o primeiro caso, a reta R e a reta S. Como RS são oblíquas, temos. Então, o MR é igual a 2 e o MS igual a menos meio. Professor, como é que você consegue determinar essa informação? Lembre-se de isolar o Y, ok? Então, MR vezes MS vai ser igual a 2 vezes
menos meio. E esse caso, menos 1. Assim, R e S são perpendiculares entre si. Vamos ver a letra B. Tenho a reta R e a reta S. Mais uma vez, para determinar o MR, isolo o Y e vou verificar o valor que acompanha o X. Para determinar o MS, isolo o Y e verifico o valor que está junto com o X. Então, MR 2/3, MS 3/2. Multiplicando, 2/3 vezes 3/2 é igual a 1. Assim, R e S não são perpendiculares entre si. Na C, reparem o que eu tenho aqui, né? Uma equação sem o valor do Y e aqui sem o valor do X. Como R é perpendicular ao eixo X e S é perpendicular ao eixo Y, R e S são perpendiculares entre si. Perfeito? Bom, 2. Para obter uma equação da reta S que passa pelo ponto P1 e P1 e 13 e é perpendicular à reta R de equação x menos 2y mais 4 igual a 0, vamos isolar a incógnita y e obter o coeficiente angular de R. Então, ó, isolando aqui o y, nós encontramos aqui, ó, coeficiente angular, MR, vai ser igual a meio, né? Isolei o y, o termo que acompanha o x, meu MR é igual a meio. Como eles são perpendiculares, o que eu consigo determinar? Que o meu MR vezes o meu MS tem que ser igual a menos 1. Bom, então aqui muito simples, né? Multiplicação em cruz. Então ficou 2 vezes menos 1, menos 2. E meu MS então vai ser igual a menos 2. Assim, uma equação de S seria, substituindo na formulinha da equação, pelo ponto. Então, y menos 3, menos o y do ponto, menos o coeficiente, menos 2, vezes x, menos o primeiro x do ponto. Então, está aqui determinado a minha reta S, perfeito? Y igual a menos 2x mais 5. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho ainda da apostila 6, as aulas 15 e 16, distância do ponto distância do ponto à reta das páginas 127 e 128. Lembrando mais uma vez que é complemento do que nós estávamos vendo. Então, eu já passei as duas aulas seguidas para que a gente fale de um tema só, ok? Então, distância do ponto à reta. A distância D de um ponto P a uma reta R é a medida do segmento de reta perpendicular a R com um dos extremos em R e outro extremo em P. Então, ó, a medida da distância, né, desse ponto a esse ponto. Perfeito? Bom, dado o ponto P, x0, y0 e uma reta R, ax mais by mais c igual a 0, a distância entre o ponto P e a reta R é dada pela expressão. Então, a distância vai ser igual a ax0 mais by0 mais c, lembrando que essas informações estão em módulo, dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, ó, a, b e c, a gente consegue lembrar da equação do segundo grau. Então, ó, o termo que acompanha o x é o a, o termo que acompanha o y é o b, e o termo independente, o c. Bom, vamos a uma demonstração. Aqui eu vou comentar, mas é importante que vocês lembrem que essa demonstração é só para entender como chega até a forma. Professor, eu preciso decorar essa demonstração? Preciso saber cada passo? Não necessariamente, é importante que vocês lembrem a equação final, a fórmula final. Então, vamos lá. Demonstração. Considere um ponto P que não pertence à reta R oblíqua. Tomando o ponto A da reta R de modo que PA é paralelo ao eixo X, temos que a ordenada do ponto A é y0 e a abscissa de A é dada por, então, ax mais by0 mais c igual a 0, x igual a menos by0 menos c dividido por A. Então, de acordo com isso aqui, nós temos essa parte do x. Assim, o ponto A é dado por menos by0 menos c dividido por A sobre ya. Além disso, a medida do segmento PA é de P até A igual a x0 menos yba menos c sobre A. Então, meu PA é axa mais bya mais c dividido por A. Note agora que a tangente de alfa vai ser determinante de AB, mas a tangente de alfa vai ser menos AB, coeficiente angular de R. Assim, nós temos a determinante dividido por AB é igual a menos A sobre B. Então, meu AB vai ser igual a menos BD sobre A. Organizando toda a informação de acordo com o teorema de Pitágoras, então, PB ao quadrado mais AB ao quadrado igual a PA ao quadrado, nós vamos chegar na informação final, ok? Bom, importante, então, aqui, a gente verificar, né, o teorema de Pitágoras. Professor,
Teorema de Pitágoras, quem era? Então era lá, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, né? É cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Substituindo, ó, reparem então, ó, d ao quadrado mais menos bd dividido por a ao quadrado igual a x0 mais by0 mais c dividido por a ao quadrado. Substituindo todas essas informações ao quadrado aqui, ó, nós vamos encontrar então d é igual a raiz de ax0 mais by0 mais c ao quadrado. Posso cortar os dois quadrados aqui, nós vamos deixar só a raiz na parte de baixo. Então ficaria ax0 mais by0 mais c, isto tudo dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Então, é importante que vocês decorem esta fórmula. Esta fórmula ela é importantíssima, porque aí, claro, a gente consegue utilizar a fórmula para resolver qualquer tipo de exercício, né, que me pede essa distância aí, ok? Lembrando também que essa parte ela é muito próxima da equação do segundo grau. Então, o ax, o a é o termo que acompanha o x, o b, o termo que acompanha o y, e o c, o termo independente. Perfeito? Bom, observações. A relação também é válida para qualquer R, para quando R for paralela a um dos eixos coordenados. A relação também é válida quando o ponto P pertence à reta R. Neste caso, a distância do ponto à reta é zero. Para calcular a distância entre duas retas paralelas distintas, basta tomar um ponto qualquer de uma delas e calcular a distância desse ponto à outra reta. Bom, também nós vamos citar um exemplo. A distância da origem do plano cartesiano à reta da equação 3x mais 4y menos 10 igual a zero é dada por... Então, ó, a distância vai ser ax mais by é menos o c. Repare, ax, a distância da origem. Origem, qual que seria o meu valor? 0 e 0, perfeito? Então, o a é 3, meu x 0, mais... Depois aqui, ó, 4 vezes o meu y, 0. B4, y, 0. Meu termo C, 10. Dividido pelo meu termo A mais A ao quadrado e B ao quadrado. Então, A ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que seria o B ao quadrado. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Menos 10, lembrando que esse 10 está menos 10 está em módulo, ele vai ficar positivo. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Qual que é a raiz de 25? 5. Então, módulo de menos 10 é 10 positivo. 10 dividido por 5, 2. Bom, para casa, vou pedir para que vocês resolvam as aulas 13 e 14, manual, páginas 124 e 125, exercícios 1, 2, 3 e 4. E também as aulas 15 e 16, manual das páginas 127 a 128. Exercícios 1, 2, 3 e 4. Em caso de dúvidas, encaminhar um e-mail para duvidas2medio@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau.